Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à nossa terceira aula aqui do nosso curso de processo penal voltado aí às provas de analista do ano de 2020, beleza? Senhores, na aula de hoje veremos inquérito policial, primeira parte, beleza? Pessoal, olha só, vamos relembrar aqui. A gente conversou na aula passada o seguinte, que cometida uma infração penal, nasce para o Estado um poder-dever de punir aquele infrator, certo? Cometida uma infração penal, nasce para o Estado a pretensão punitiva. Beleza. A pretensão punitiva, senhores, será exercida pelo Estado através da persecução penal, ok? Beleza. A persecução penal se subdivide em duas fases. Uma fase pré-processual e uma fase processual, ok? Ou seja, uma fase pré-processual perante os órgãos de investigação e uma fase processual em juízo. Beleza. Senhores, a fase pré-processual, ela se desenvolve perante a polícia, mas ela pode se desenvolver também perante o MP ou outros órgãos administrativos, como, por exemplo, a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Senhores, olha o que eu estou falando para os senhores. A fase pré-processual, a fase de investigação, não é exclusiva da Polícia Civil. Não é exclusiva da Polícia Federal. Não é exclusiva da chamada Polícia Judiciária. A fase de investigação pode se desenrolar perante outros órgãos. E como que a polícia, senhores, vai investigar? Via de regra, através do inquérito policial. Contudo, eu tenho também o termo circunstanciado, eu tenho a verificação de procedência das informações, a VPI, que a gente vai falar lá no artigo 5º, parágrafo 3º. Então, veja. Senhores, inquérito policial é uma das formas da Polícia Judiciária, civil ou federal, de investigar uma infração penal. Uma das formas. Talvez a mais tradicional. Contudo, não é a única. Ok? Beleza. E qual é o conceito de inquérito policial? Olha que conceito interessante. Senhores, é o procedimento administrativo. Sim. Por que administrativo? Porque eu estou na fase pré-processual, antes do processo. Ainda não comecei a fase processual, a fase em juízo. Inquisitório, senhores. Por que inquisitório? Não há contraditório, não há ampla defesa no inquérito policial, ok? Vamos falar lá da Lei 13.245 de 2016, uma questão importante, um julgado importante do STF no próximo slide. Beleza. E preparatório, procedimento administrativo, inquisitório e preparatório, presidido pela autoridade policial. A gente vai reforçar isso lá na frente. Com o objetivo de identificar fontes de prova e colher elementos de informação quanto à autoria, à materialidade de infração penal, a fim de permitir que o titular da ação penal, Ministério Público ou querelante, possa ingressar em juízo. Senhores, vejam que o conceito de inquérito, ele foca bastante na função preparatória do inquérito, ou seja, fornecer elementos de informação para que o titular da ação penal possa bater as portas do Poder Judiciário e oferecer uma ação penal contra o infrator da lei penal, o autor de um fato típico, ilícito e culpável. Agora, cuidado.
Hoje fala-se em dupla função do inquérito policial. Olha que interessante. Função preservadora. A existência prévia de um inquérito inibe a instauração de um processo penal infundado, temerário, resguardando a liberdade do inocente e evitando custos desnecessários para o Estado. Senhores, olha que interessante. Função preservadora. Se eu tenho um bom inquérito, eu resguardo o estado de inocência do investigado, porque aquele investigado não vai ser acusado se não tiver nada contra ele. E eu resguardo o estado dos custos altíssimos de uma ação penal que nasceu sem elemento nenhum. Lá na frente está fadada ao fracasso. Beleza? E a função mais tradicional, função preparatória. Fornecer elementos de informação para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo, além de acautelar meios de provas que poderiam desaparecer com o decurso do tempo, ok? Olha que questão interessante, caiu aí, delegado lá do Pará. O inquérito ostenta a função preservadora, consistente em preservar a inocência contra acusações infundadas e o organismo judiciário contra o custo e a inutilidade em que estas redundariam, propiciando sólida base e elementos para a propositura e exercício da ação penal. Gabarito perfeito, ok? Dupla função do inquérito policial, que é uma das formas de investigação, ok? Beleza. Senhores, olha só. O inquérito é um procedimento inquisitorial. Não há contraditório, não há ampla defesa. Beleza. Agora, eu, investigado, posso constituir advogado no inquérito policial? Posso. Posso constituir um advogado para acompanhar as investigações? Posso. Contudo, esse advogado não tem o condão de se contrapor às diligências do delegado, já que não há contraditório, não há ampla defesa no inquérito. O advogado requer alguma diligência, caberá ao delegado, a gente vai estudar isso, decidir se realiza ou não aquela diligência, ok? Não está o delegado, dado o caráter inquisitório do inquérito policial, não está o delegado obrigado a atender às diligências feitas pelo advogado de defesa. Tudo bem? Ok. Olha que interessante, senhores. A Lei 13.245, ela alterou o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Depois que veio essa lei, que ampliou a participação da defesa técnica lá no inquérito, surgiu uma corrente falando o seguinte, olha só, senhor delegado, a partir de agora, toda vez que o senhor for fazer uma diligência no inquérito, se o investigado tiver constituído advogado, o senhor deve previamente intimar a defesa. Assim como ocorre lá em juízo. Em juízo, senhores, haverá a audiência de uma oitiva de uma testemunha, por exemplo. O juiz deve intimar a defesa. Queriam transportar esse raciocínio para o inquérito. Chegou lá no STF. O STF falou negativo. Olha só, julgado importante STF. Não é necessária a intimação prévia da defesa técnica do investigado para a tomada de depoimentos orais na fase de inquérito policial, beleza? Leiam todo o julgado aqui, mas o importante para nós nesse momento é essa fase inicial, ok?
constituir advogado no inquérito. Delegado deve intimar o meu advogado previamente de uma oitiva que ele vai realizar? Negativo. Se a defesa quiser acompanhar aquela oitiva, tem direito? Tem. Mas ela que busque junto à delegacia se informar da data e compareça. O delegado não precisa intimar previamente a defesa. Beleza? Ok, olha só, e caiu lá no concurso, um delegado do Espírito Santo. Olha só, a Lei 13.1245 alterou o artigo 7º do Estatuto da OAB, que garante ao advogado do investigado o direito de assistir a seus clientes durante a apuração de infrações, inclusive nos depoimentos e interrogatório, podendo apresentar razões e quesitos. Com efeito, Anderson, advogado de José, impugnou a oitiva de 2 testemunhas em fase de inquérito, alegando que não recebeu notificação informando do dia e hora da oitiva das referidas testemunhas, em sede policial. Diante da temática apresentada, é correto afirmar que a Lei número 13.245 não impôs um dever à autoridade policial de intimar previamente o advogado constituído para os atos de investigação. Gabarito correto. O advogado pode acompanhar. Agora, ele que procure saber da data. Não é o delegado que deve intimá-lo. Beleza? Show de bola. Senhores, olha só, alteração importante aqui, tá? Do pacote anticrime. Lei 13.964. Olha só. Artigo 14A. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144, ou seja, os órgãos de segurança pública, PM, PC, PRF, PF e por aí vai, figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal, praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, ok? Cuidado com isso aqui, incluindo as situações dispostas lá no artigo 23, o que é isso aqui? Excludentes da ilicitude. O indiciado poderá constituir defensor. Senhores, qualquer pessoa pode constituir defensor no inquérito policial, ok? Essa primeira parte aqui, irrelevante, ok? Agora olha só, na sua prova, cuidado com isso daqui. Para os casos previstos no caput, ou seja, servidor de segurança pública, intervenção com uso da força letal, em que morreu gente ou gente ficou ferida, houve lá um combate entre um servidor da segurança pública, criminosos, houve a morte de um criminoso, houve o ferimento a um criminoso, e aquele servidor está sendo investigado, inquérito policial. Olha que interessante. O investigado será citado. Cuidado, a gente vai ver que não é citação, mas vamos à leitura. Citado da instauração do procedimento investigatório. Então eu, delegado, instaurei um inquérito para investigar uma morte de um criminoso decorrente de uma intervenção da Polícia Civil, por exemplo. Eu devo, de acordo com a lei, citar o investigado para que ele tome conhecimento daquele procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas a contar do recebimento da citação. Senhores, então veja, se é um servidor da segurança pública, houve uso da força letal, instaurou-se um inquérito, aquele servidor deve ser citado daquela instauração, para que no prazo de 48 horas constitua
advogado. Ok? Beleza. Esgotado o prazo de 48 horas deste artigo, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar quem? A instituição. Aqui estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que a instituição, também no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Senhores, então, fui citado, não constituir o advogado durante lá a investigação. Quem será intimado? A minha instituição, ok? Para que, no prazo de 48 horas, a minha instituição apresente lá o nome do meu advogado, beleza? Ok. As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às Forças Armadas, desde que os fatos investigados digam respeito a missões de GLO, de Garantia da Lei e da Ordem. Então tem lá um soldado do Exército, Marinha, Aeronáutica, em operações de garantia da lei e da ordem, quando basicamente as Forças Armadas atuam como forças de segurança pública, né? Como ocorre lá nas comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo. Houve lá o uso da força letal, aquele soldado vai ser investigado, a ele será aplicado o artigo 14A, ou seja, ele será citado da instauração do procedimento investigatório para que no prazo de 48 horas constitua advogado. Se não constituir, a instituição dele será intimada para que ela indique defensor para a representação do investigado. Beleza? Ok. Senhores, olha que interessante aqui. Notificação ou citação. A gente viu que a letra da lei fala em citação. Mas olha aqui o Rogério Sanches explicando para nós. Apesar do artigo usar o termo citação, em verdade trata-se de notificação, isto é, ato genérico de chamamento para realizar um ato. Senhores, a gente vai estudar a citação lá na frente. A citação é o ato pelo qual alguém é chamado para contrapor, através de advogado, uma imputação que lhe foi feita, uma acusação que lhe foi feita. Senhores, estamos na fase investigatória ainda. A fase de investigação não há acusação, ok? Não há imputação, não há processo. Veja, se na sua prova aparecer lá, na prova objetiva, a palavra citação, obviamente você vai marcar correto porque é a letra da lei. Agora, na prova discursiva, por exemplo, você tem que explicar a natureza jurídica do ato de citação, contrapor uma acusação e a natureza jurídica do ato de notificação, ou seja, você é notificado, você é chamado a praticar um ato futuro. Logo, trata-se de uma notificação. Ok? Beleza. Garantia de contraditório e ampla defesa no inquérito? Não, senhores. O inquérito continua sendo procedimento administrativo inquisitório, sem ampla defesa, sem contraditório, mesmo nesses casos. Olha só, não se está garantindo contraditório e ampla defesa na fase extrajudicial, que se um dia for prevista como opção do legislador, não poderá ser exclusiva do agente ou autoridade de segurança pública, mas de qualquer cidadão. O novel artigo assegura, na verdade, direito de acompanhar desde o início as investigações, podendo a defesa fazer requerimentos que, como qualquer outro, serão apreciados pela autoridade que preside o procedimento, como a gente vai ver lá no artigo 14, beleza? Investigado não localizado. Olha só, a lei não previu a solução para o caso de não ser o servidor investigado encontrado. A lei fala que o servidor deve ser citado, segundo a lei, para constituir lá o advogado em 48 horas. E se o servidor não for encontrado? A lei não previu essa situação. O Rogério Sanches fala assim, ó, diante da sistemática construída, sendo incompatível o chamado por edital,
o que burocratizaria de forma anormal a investigação de fatos graves, sugerimos aplicar-se o parágrafo 2º, ou seja, intimar a instituição a qual o servidor está vinculado para que ela indique o advogado do investigado. Beleza? Ok. Senhores, vamos lá. Titularidade do inquérito. Isso daqui cai muito, tá? Isso daqui cai muito. Quem é o titular do inquérito policial? Autoridade policial. Delegado de polícia. Senhores, seja o delegado de polícia civil ou o delegado de polícia federal. Somente quem pode presidir o inquérito policial é o delegado. Peraí, professor, mas o MP pode investigar? O senhor falou isso. Pode, mas através de inquérito, não. Inquérito só o delegado, ok? Cuidado com peguinha. O MP pode investigar, mas não através do inquérito policial. Inquérito policial, somente delegado de polícia pode presidir, beleza? Olha só, Lei 12.830, né? A lei que trata lá da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Artigo 2º, parágrafo 1º. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial. Ao delegado de polícia, cabe a condução do inquérito policial, cabe a presidência do inquérito policial. Ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. Beleza? Show de bola. Senhores, MP pode investigar? Pode. Mas não pode presidir inquérito policial. Somente o delegado de polícia pode presidir o inquérito policial. Olha o artigo 14. A polícia judiciária, civil ou federal, será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. Parágrafo único. A competência definida nesse artigo, ou seja, a competência da Polícia Civil ou Federal de investigar, não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Como a gente já falou, outras autoridades administrativas também podem investigar. Contudo, a presidência do inquérito compete somente ao delegado de polícia, beleza? Leiam, senhores, esse RE aqui, tá? Que trata lá da investigação criminal pelo MP. Dever de casa, ok? O STF, nesse recurso extraordinário, fixou as balizas da investigação criminal conduzida pelo MP, beleza? Na minha prova discursiva lá de delegado, caiu exatamente esse recurso extraordinário, ok? Bem importante. Olha, FCC, analista, a função institucional de exercer o controle externo da atividade policial que lhe é atribuída pela Constituição Federal não permite que o representante do MP no inquérito policial assuma a presidência do inquérito no lugar da autoridade policial. Perfeito. O membro do MP pode investigar, mas não pode assumir a posição de presidente do inquérito policial. Beleza? Show de bola. Senhores, características principais do inquérito policial. Olha só. O inquérito, senhores, ele é indisponível. O delegado não pode arquivar o inquérito policial. A gente vai ter uma aula só de arquivamento de inquérito. A gente vai ver antes do pacote anticrime, depois do pacote anticrime, e a gente vai ver que a nova redação do artigo 28 também foi suspensa lá pela liminar do ministro Fux. A gente vai estudar tudo isso. Por hora, a gente deve saber o seguinte, que o delegado não pode, por força própria, por autoridade própria, mandar arquivar os autos do inquérito policial. O delegado instaurou o inquérito, ele não pode mandar arquivar. Senhores, em nenhuma situação. A prova vai e cobra, inventa uma historinha. Fala assim, peraí, o delegado reconheceu o evidente excludente
da ilicitude, reconheceu evidente atipicidade, evidente causa extintiva da punibilidade. Pouco importa. O delegado instaurou o inquérito, ele não pode mandar arquivar, ok? Procedimento indisponível, artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito, beleza? Show! E ele é dispensável. Uma ação penal pode ser iniciada, instaurada, sem que tenha existido o inquérito policial anterior. Senhores, a gente viu que pode haver investigação pelo MP. Se o MP investigar, poderá haver uma ação penal sem que tenha havido, por exemplo, um inquérito policial. Tranquilo. Então, pode haver uma ação penal sem o correspondente inquérito policial. Tranquilo. Ele é dispensável, beleza? Olha só, o 39, parágrafo 5º, fala lá, o órgão do MP dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal e, nesse caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Senhores, procedimento discricionário. Olha que interessante isso aqui. Ao contrário da fase judicial, em que há um rigor procedimental a ser observado, a fase de investigações é conduzida de maneira discricionária pela autoridade policial, que deve determinar o rumo das investigações de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Logo, o delegado de polícia não é obrigado a seguir uma marcha procedimental fixa pré-estabelecida. Senhores, lá na fase judicial, a gente vai ver tudo isso. Procedimento comum ordinário, por exemplo, oferecimento da peça acusatória, recebimento, citação, resposta à acusação, possibilidade de absolvição sumária e por aí vai. Aqui no inquérito não, senhores. Não há um rigor procedimental. Eu, delegado, posso ouvir primeiro uma testemunha, depois outra testemunha, depois eu ouço o suspeito, depois eu ouço a vítima, depois eu peço uma perícia. Veja, como a investigação será desenhada, o rumo das investigações, quem vai decidir é o delegado de polícia. Não há uma marcha procedimental pré-fixada. Não há receita de bolo aqui na investigação. Beleza? Ok. Olha o artigo 14. O ofendido, ok? A vítima ou o seu representante legal e o indiciado poderão requerer, grifem, qualquer diligência, que será realizada ou não a juízo da autoridade. Senhores, a vítima, o representante legal e o indiciado, investigado, poderão requerer diligências. Contudo, aquelas diligências serão realizadas ou não a critério do delegado. O indiciado pede assim, o delegado, ouça aí a testemunha X. O delegado fala, não, não é necessário. Ponto. Procedimento inquisitorial. Procedimento discricionário. Beleza? Show de bola. Senhores, vamos aí renovar o vídeo, né? Daqui a pouco a gente volta, beleza? Tchau! Senhores, voltando aqui, mais uma característica do inquérito. Olha só, o inquérito é um procedimento sigiloso. Olha o artigo 20. A autoridade policial assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Senhores, vocês vão passar no concurso de analista e aí vão lhe pedir um monte de certidão de antecedentes da Polícia Civil, da Polícia Federal. Imagine que contra os senhores há um inquérito policial na Polícia Civil. Esse inquérito policial, senhores, não vai constar lá na certidão de antecedentes da polícia. Ok? Beleza. Importante, senhores, súmula vinculante 14. Isso daqui é importante para nós. Vamos à leitura, depois à explicação.
é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo, grifem, acesso amplo, aos elementos de provas que, já documentados, em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao direito, ao exercício do direito de defesa. Senhores, o que é isso aqui? Olha só. Imagine vocês o seguinte. Eu tenho um inquérito policial em curso, ok? Beleza. No curso desse inquérito, eu, delegado de polícia, represento pela interceptação do fluxo das comunicações telefônicas, beleza? Ok. O juiz defere a interceptação. A interceptação, senhores, vai correr em autos apartados, ok? Beleza. Imagine, estou lá no curso da interceptação telefônica, ou seja, estou captando os áudios do meu alvo. Beleza. Nesse dia aqui, senhores, chega lá o advogado e fala assim: doutor, eu quero ter acesso ao inquérito policial número 1 de 2020. O que ele vai ter acesso? Ele vai ter acesso, senhores, a isso daqui, ó, aos autos do inquérito policial. Ele vai ficar sabendo da interceptação telefônica? Não, porque a interceptação telefônica está em curso. Ela ainda não foi documentada. Nesse dia aqui, em que a interceptação telefônica está em curso, o advogado não tem acesso. Beleza. Aí passa lá um mês. A interceptação terminou. Nós pegamos o resultado da interceptação, pegamos lá o CD, pegamos a mídia que nos interessava, os áudios que nos interessava e juntamos lá no inquérito policial. Ok? Veja, aquilo que nos interessava foi juntado lá no inquérito policial. A mídia de todos os autos está lá acostado na capa dos autos. Beleza? O advogado volta lá e fala assim: doutor, quero ver o inquérito policial número 1 de 2020. Senhores, o que ele vai ter acesso agora? A tudo. Agora ele vai descobrir que havia uma interceptação telefônica em desfavor do cliente dele. Ele vai ter acesso ao relatório do agente de polícia, à mídia com todos os áudios. Ele vai ter acesso às degravações, ou seja, a parte que interessa à polícia. Ele vai ter acesso a tudo que foi produzido. Porque agora a interceptação telefônica está documentada no inquérito policial. Beleza? Show de bola. Olha, FCC, a autoridade policial não poderá negar ao advogado do indiciado o acesso às transcrições de interceptações telefônicas de conversas mantidas pelo indiciado, já documentadas nos autos do IP, caso digam respeito ao exercício do direito de defesa. Perfeito. Porque as transcrições já estavam documentadas. Se está documentado, o advogado tem acesso. Se ainda não está documentado, o advogado não tem acesso. Beleza? Olha o CESP. O indiciado e seu advogado têm direito de acessar as informações já introduzidas nos autos do inquérito e as relativas à decretação e à execução de diligências em curso, ainda não trazidas ao interior da investigação, como interceptações telefônicas e buscas e apreensões. Espera aí.
Se não está documentada, está nessa fase aqui, o advogado não tem acesso. Gabarito errado, beleza? Olha a lei de abuso, a nova lei de abuso. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, de termo circunstanciado, ao inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa. Não é só infração penal. Civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Pena, detenção 6 meses a 2 anos. Senhores, veja, eu consegui um mandado de busca e apreensão. Quero achar armas dentro da casa do investigado. Diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Se eu der acesso ao mandado de busca e apreensão ao advogado, logicamente essas armas vão sumir. O sigilo é imprescindível. Logo, até o cumprimento do mandado, o advogado não fica sabendo. Depois que eu cumprir, faz lá o auto de apresentação e apreensão, vai ser arrolado tudo aquilo que nós aprendemos, aí sim o advogado tem acesso. Beleza? Show de bola. Vamos lá, senhores. Instauração do inquérito policial. Olha só. Aqui nós temos que estudar a letra da lei e depois nós organizamos a letra da lei. Olha só. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, cuidado com isso aqui, o inquérito policial será iniciado de ofício. Senhores, só de ofício se for ação penal pública incondicionada, ok? O delegado de polícia somente pode instaurar o inquérito policial de ofício, ou seja, sem manifestação de ninguém, se o crime for de ação penal pública incondicionada, beleza? Ok. Mediante requisição da autoridade judiciária ou do MP, de igual forma. Somente se o crime for o quê? Da autoridade judiciária ou do MP. Somente se o crime for de ação penal pública incondicionada. Beleza? Veja, o crime lá é de ação penal pública condicionada à representação. Delegado pode agir de ofício? Negativo. O juiz pode requisitar a instauração de inquérito? Negativo. O MP pode requisitar a instauração de inquérito? Negativo. Beleza? De ofício, mediante requisição do juiz ou do MP, somente se o crime for de ação penal pública incondicionada. Ou a requerimento do ofendido ou quem tiver qualidade de representá-lo. Agora, cuidado. A requerimento, senhores, a gente vai ver que também pode ser no caso de ação penal privada, beleza? Então veja, o requerimento do ofendido, ele pode dar início tanto à ação, ao inquérito de crime de ação penal privada, quanto ao inquérito de crime de ação penal pública incondicionada, beleza? Ok. Olha que importante isso aqui. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal em que caiba ação penal pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicar à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, a gente vai estudar isso, mandará instaurar inquérito. Senhores, veja, em que caiba ação pública. Se for ação penal privada, o delegado pode, verificada a procedência das informações, mandar instaurar o inquérito? Negativo. Por quê? Se for ação penal do tipo privada, a gente vai ver, deve haver o quê? Requerimento do ofendido. Ok?
Beleza. Olha a FGV. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal de qualquer natureza poderá comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Gabarito errado. Somente se couber ação pública. Beleza? Olha que importante. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, a ação penal pública condicionada à representação, não poderá sem ela ser iniciado. Senhores, veja, a gente vai estudar lá na frente a ação penal. Para que a ação penal pública condicionada à representação comece, eu preciso de representação. Mais ainda, para o inquérito começar, eu preciso de representação. Então, se o crime for de ação penal pública condicionada à representação e não houver representação da vítima, o delegado não pode instaurar o inquérito. Beleza? Olha só, nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. De igual forma, se a ação penal é privada, o delegado não pode instaurar o inquérito sem requerimento da vítima, beleza? Ou de seu representante legal. Artigo 24. Nos crimes de ação pública, a ação será promovida por denúncia do MP, beleza, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do MJ ou representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Senhores, veja, a regra geral no sistema é o quê? Ação penal pública incondicionada. Contudo, em determinados casos, a lei poderá exigir requisição do MJ, por exemplo, nos crimes contra a honra do presidente da República, ou representação do ofendido, como a gente viu agora com o crime de estelionato, a partir aí do pacote anticrime. Beleza? Show de bola. Senhores, agora organizando o texto legal, olha só. Crimes de ação penal pública incondicionada. Regra geral no sistema. Senhores, se a lei não fala nada sobre a ação penal, ela é ação penal pública incondicionada. Por exemplo, você tem lá, artigo 157, roubo. Nada fala sobre a ação penal. Ela é o quê? Ação penal pública incondicionada. Artigo 171 era incondicionada, não falava nada. Veio o pacote anticrime e falou, não, agora no estelionato eu exijo representação. Ação penal pública condicionada à representação. Beleza? Show de bola. Olha só. Crime de ação penal pública incondicionada, regra geral, de ofício pela autoridade policial. Única hipótese de instauração de ofício. Requisição do juiz ou do MP. Única hipótese. Requerimento do ofendido ou representante legal. Requerimento do ofendido também há lá na ação penal privada. Beleza? Auto de prisão em flagrante. Crimes de ação penal pública condicionada. Exemplo agora bem interessante, estelionato. Representação da vítima ou de seu representante legal. Senhores, se não houve representação, a gente vai estudar o que é representação. O delegado não pode instaurar o inquérito, ok? Beleza. Requisição do MJ, crimes contra a honra lá do presidente da República, por exemplo. Se não houve a requisição do MJ, o delegado não pode instaurar inquérito, beleza? Olha o promotor de justiça, em relação ao inquérito policial e considerando a legislação pertinente, a doutrina e a jurisprudência, é correto afirmar que nas hipóteses de ação penal pública condicionada ou incondicionada, a autoridade policial deverá instaurar de ofício o inquérito, sem que seja necessária a provocação. Negativo. Quando que o delegado pode agir de ofício? Somente na ação penal pública incondicionada. Beleza? Show de bola. Senhores, e o que é representação? A gente está falando aqui representação.
O que é representação? Olha só. Por representação, entende-se a manifestação da vítima ou de seu representante legal, no sentido de que possuem interesse na persecução penal, não havendo necessidade de qualquer formalismo. Senhores, cuidado com isso aqui. Lá na delegacia tem vários termos, certo? Olha só. Um dos termos é o termo de representação. Ou seja, um termo formal no qual a vítima ou o seu representante legal fala assim: quero representar. Beleza? E assina. Imagine, senhores, o seguinte, que o delegado esqueceu de entregar o termo de representação à vítima. Mas, no termo de declarações, ou seja, outro termo, a vítima lá no meio do termo fala assim: quero ver fulano, o meu algoz, processado. Veja, não houve o formal termo de representação, mas a vítima falou: quero ver fulano processado. Senhores, houve representação ou não houve? Houve, senhores. Houve, porque a representação independe de formalismo. Se você extrair que a vítima quer processar o seu algoz, há representação. Beleza? Show de bola. A representação pode ser apresentada por procurador? Pode. Olha só, artigo 39. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. Cuidado, senhores, não pode ser a procuração com poderes gerais, com poderes para representar em juízo. Não, deve ser uma procuração com poderes especiais para representar, ok? Beleza. Mediante declaração escrita ou oral feita ao juiz, ao órgão do MP ou à autoridade policial. Então eu posso representar perante o delegado, perante o juiz, perante o MP, beleza? Pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. Não pode ser a procuração para representação em geral. Deve ser a procuração para oferecer representação contra fulano de tal, beleza? Ok. Olha o meu concurso lá, o delegado da PCGO 2018, a representação no caso de ação penal pública condicionada pode ser apresentada por procurador. Perfeito, desde que seja um procurador com poderes especiais, beleza? Crimes de ação penal de iniciativa privada, injúria, requerimento do ofendido ou de seu representante legal, ou seja, de quem tem qualidade para ajuizar queixa-crime. Senhores, se o crime é de ação penal privada, o delegado só pode instaurar inquérito se houver o quê? Requerimento. Beleza? Cai bastante aqui, ó, artigo 5º, parágrafo 2º do CPP, do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Senhores, não é juiz, não é MP, chefe de polícia, ok? Lá na PCGO, por exemplo, chama-se delegado geral. Aqui na PCDF, diretor geral, chefe de polícia, beleza? Ok. Olha, FGV, do despacho que indeferiu o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Gabarito perfeito. Beleza? Senhores, então terminamos aí a nossa terceira aula, passamos e muito o nosso tempo, né? Mas não tem problema não, tudo em prol aí do conteúdo dos senhores, beleza? Agradeço a atenção, agradeço as mensagens que recebi em relação aos nossos primeiros vídeos. Realmente isso nos motiva bastante a fazer aí um trabalho cada vez melhor para os senhores, beleza? Continuo à disposição, contem sempre comigo, beleza? Tchau!